tradicionais. A mais popular e a mais, eu diria, mais conhecida é a de Belém, que reúne maior multidão, mas em todas as regiões, em todas as cidades do norte do Brasil tem uma procissão do Círio. Apenas do norte? Eu diria do norte, porque no sul do Brasil as tradições são mais diferentes, né? Apesar de que no Rio de Janeiro, pelo fato de que o cardeal arcebispo de Rio de Janeiro foi bispo em Belém do Pará, ele levou esse costume de fazer no mês de outubro uma grande procissão, um círio, no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu sei que acontece. E aqui no estado? Aqui no estado do Acre, em Rio Branco, especificamente, nós temos duas grandes festas marianas, que uma é em Cruzeiro do Sul, Nossa Senhora da Glória, mês de outubro, que também é muito conhecida e muito divulgada e que reúne multidões, e o Círio de Nazaré. Este ano nós estamos celebrando aqui em Rio Branco o 88º Círio de Nazaré. Significa que ele é mais antigo do que a catedral, porque a catedral tem 61 anos. O Círio já tem 88. Só que ele começou pequeno nas casas e com muita simplicidade. E depois de um certo tempo, o nosso Círio aqui em Rio Branco, esta grande procissão, tem ganhado, graças a Deus, um grande impulso e uma grande participação dos fiéis, não só de Rio Branco, mas dos municípios vizinhos de Rio Branco. E é um grande progresso porque o Círio de Nazaré, durante muito tempo, ele se reduziu somente ali à catedral. Hoje ele é uma grande manifestação religiosa que reúne a cidade de Rio Branco, a comunidade cristã católica da cidade de Rio Branco. Essa festa do Círio de Nazaré vai acontecer no domingo, dia 13. A partir de que horário? Isso, na verdade, assim, ela acontece no dia 13, mas as celebrações, as atividades já começaram desde o mês de setembro, com visitas missionárias nas famílias, nas instituições públicas, em secretarias de governo, em escolas e universidades, nas famílias, em empresas, e também com as novenas preparatórias, que começaram dia 3 na Catedral, e acontece agora nas paróquias de Rio Branco até o dia 12. Dia 13 é o dia do Círio, as atividades começam, as celebrações, na verdade, né, começam às 16 horas na Gamileira, com uma concentração da comunidade, com cantos, com celebrações, com louvores. E depois tem o encontro da imagem de Maria com o seu filho Jesus Cristo, 5h30 da tarde, do domingo. Do sol, do domingo, lá na Gamileira, pelo Rio Acre. É significativo, porque o rio é um canal de comunicação e foi através do rio que chegou a presença da igreja, e nós poderíamos dizer que Jesus adentrou nessa região amazônica pelos rios, porque os missionários, sejam eles católicos ou evangélicos, chegaram aqui pelos rios. Então a imagem vai chegar pelo rio? Chega pelo rio. Uma vem descendo, a imagem de Maria e a imagem de Jesus. Então, uma chega descendo o rio, outra chega subindo o rio e se encontra na frente do mastro da bandeira, e depois tem início a grande procissão, que é o Círio, rumo à catedral, e lá uma celebração solene, festiva. Então, é esta a atividade do Círio de Nazaré, da Catedral de Rio Branco. Sabia que Nossa Senhora de Nazaré, ela é padroeira da cidade de Rio Branco? E que nós gostaríamos de convidar a todos para vivenciar esse grande momento de fé. Então, quem quiser participar é no domingo, dia 13, a partir das 16 horas. Isso, a concentração lá na Gamileira, que espera a chegada das imagens. Seria isso? Isso. Padre, o que mais você destaca desse Círio de Nazaré aí? Eu destaco que é uma grande manifestação de fé religiosa e popular, né? A fé é um elemento tão necessário na vida das pessoas hoje, porque é um elemento que reúne, que agrega. Às vezes a gente precisa viver a nossa religião com fé e com espiritualidade, porque a gente pode viver religião sem fé e sem espiritualidade. E aí ela se torna um elemento da cultura, e um elemento até de divisão entre as pessoas, né? Sabe que o significado do termo religião é religare, mas se não tiver fé, a religião ela separa, como a gente vê os exemplos que acontecem pelo mundo, né? A religião ela se torna um instrumento de ligação, de congregação, quando ela passa pela espiritualidade, porque a espiritualidade é o espírito do divino, o Espírito de Cristo que perpassa as relações humanas, e Jesus veio ao mundo com uma missão específica: reunir os homens a Deus, que o pecado tinha afastado, e reunir os homens entre si, que também é fruto do pecado, a divisão. Então a religião, a sua missão principal é a unidade do gênero humano. E é essa a finalidade do nosso Círio de Nazaré, que nós gostaríamos de convidar a todos os cristãos e também as pessoas de boa vontade para esse belo momento de manifestação religiosa e cultural. Se eu lhe perguntasse qual o papel da igreja na sociedade hoje? O papel da igreja na sociedade hoje é de ser um instrumento eu diria, de construção de relações de paz e de justiça.
A igreja não tem a missão e nem deve ter a pretensão de querer ocupar as funções que compete à sociedade civil, porque aí ela está fugindo da sua finalidade. O papel da igreja é o anúncio do evangelho. O evangelho ele é chamado a ser um fermento na sociedade. E o evangelho ele tem missões específicas, é transformar o ser humano por dentro. Anunciar o evangelho, não obrigar, seria isso? É claro. Mas, de todo modo, o evangelho é transformar o ser humano por dentro para que ele se torne, aonde ele exerce a sua profissão, ou onde ele exerce uma função pública, se tornar uma pessoa diferente. Porque hoje a grande preocupação, às vezes, é com a coisa em si, mas não o sentido de viver aquela realidade. O evangelho, o anúncio do evangelho, ele transforma a pessoa no interior, e uma pessoa transformada, ele transforma onde ele está. Né? Não adianta, se você jogar a pessoa mais santa dentro de um esgoto, ele vai ficar sujo. Né? Então, o importante, a missão da igreja é o anúncio do evangelho, sobretudo levando ao convite da edificação da justiça, da paz e, eu diria hoje, da justiça social, porque nós vivemos num país com um abismo entre a condição de desigual entre ricos e pobres, que é impressionante, né? Padre, algo que o senhor queira acrescentar aqui? Na verdade, eu queria convidar para o CID de Nazaré. O CID de Nazaré, então, essa grande programação da cidade de Rio Branco, da Catedral de Rio Branco, da comunidade cristã católica de Rio Branco, e que no dia 13 se encerram as atividades com esta grande procissão que é o Círio. 16 horas, lá na Gamileira, grande concentração. Depois, 17 horas, 17h30, temos um encontro da imagem. E logo após, a grande celebração, a procissão. Saindo da Gamileira até a Catedral para a Catedral Nossa Senhora de Nazaré. E lá teremos uma grande celebração. Padre Manuel, obrigado por sua vida aqui. Obrigado, Deus abençoe a todos. 7h12, eu conversei aqui com o Padre Manuel, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o deputado estadual Genilson Leite, do PSB, que também é primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. A gente volta já.